Bom, então vamos continuar o historiador e o falsário indo para a segunda parte do texto, que é a parte em que os autores vão analisar um texto do historiador Marco Antônio Villa, né? A ditadura, é um texto publicado no mesmo ano que ele publicou o livro dele, A Ditadura a Brasileira, né? É um texto, O Golpe, a Brasileira, publicado no Estado de São Paulo em 19 de fevereiro de 2014. Né, parte integrante do livro dele, Ditadura Brasileira. E aqui, nessa crítica, os autores vão fazer uma análise bem detalhada, como cabe aos historiadores, da fala do historiador Marco Antônio Villa na Folha de São Paulo, apontando como ele retoma a velha tese da teoria dos dois demônios. É uma tese sobre a ditadura muito utilizada nos anos 80 na Argentina e que já foi totalmente desacreditada, né, em toda a América Latina. Qual é a teoria? A teoria de que a ditadura foi terrorista porque a esquerda era terrorista. Então, contra o terrorismo de esquerda, o Estado teve que ser terrorista. Gente, o Estado nunca pode ser terrorista. Um Estado de direito, né, não um Estado ditatorial, nunca pode ser terrorista. O Estado existe para garantir, né, os direitos dos seus cidadãos, e não ao contrário. Né? Então, é uma tese que já foi desacreditada em toda a América Latina, mas em tempos, 2014, né, em tempos de início da organização dessa mentalidade golpista que dominou o Brasil e ainda domina, foi um bom fundamento, né, um bom pontapé inicial para retomar essa ideia, né? Não, a ditadura implantou um Estado terrorista contra os seus cidadãos porque os movimentos de esquerda também estavam com práticas terroristas. Então, um demônio se combate com outro demônio. Isso é a base, né, para instituir um Estado ditatorial, e o Marco Antônio Villa reaquece essa teoria divina da Argentina, na qual ela foi desacreditada, em qual os ex-presidentes responsáveis pela ditadura foram presos, né, e estão morrendo na cadeia, os que ainda estão vivos, né, mas a maioria já morreu na cadeia, foram presos e responsabilizados, ao contrário do Brasil, que a lei da anistia permitiu que ninguém da ditadura militar fosse punido pelos seus crimes. Né? Todos morreram felizes, aposentados, com boas aposentadorias de funcionalismo público, né, e do Exército, que tem mais benesses, em suas casas e com suas famílias. Né? Enquanto que as pessoas torturadas, sobreviventes, né, passam, tiveram um espaço público, né, para construir suas narrativas sobre seus testemunhos durante a Comissão da Verdade, que hoje já está meio abandonada às traças, né? Foi totalmente desmantelada no atual governo, né, federal. Bom, mas isso é outro tema, não vou entrar nisso agora, porque senão o texto vai ficar longo também, esse vídeo. O outro já foi 40 minutos. Então, eu só quero contar isso. O que o Marco Antônio Villa está requentando nesse texto dele no Estado de São Paulo é a teoria dos dois demônios, uma teoria construída na Argentina e já desacreditada, porque o Estado não pode ser terrorista nem em função de, teoricamente, combater outro terrorismo. Na argumentação do Marco Antônio Villa, muito bem analisada pela Caroline Bauer e pelo Fernando Nicolazzi, ele vai dizer, olha, terrorismo de esquerda e terrorismo de direita, a vítima é sempre a democracia, né? Dois demônios, a democracia seria o meio termo, né? Seria o centrão. E aí ele vai argumentar, eu vou passar mais rápido essa parte, vocês vão ler, vão ver do que estamos falando, só vai argumentar que o país sem memória, página 825 do artigo, está ali, ó. Ele vai dizer, num país sem memória é muito fácil reescrever a história. Os autores dizem, bom, não vou nem apontar que a história está sempre sendo reescrita, porque ela é um conhecimento perspectivo, inacabado, a partir do lugar do historiador e de suas instituições, que é o presente. Então, é o presente que se pergunta pela história, por isso ela está sempre sendo reescrita. E ser reescrita não significa ser ficcional, ser mentirosa, ser revisionista, não é nada disso. É sempre reescrita porque novas questões são colocadas para o presente. Lembrem que é o presente que se pergunta pela história, né? E isso não significa que a gente não vá olhar as mesmas fontes que já foram olhadas antes, mas com novas perguntas. E isso não invalida o conhecimento anterior, só amplia o horizonte, né? Cada nova questão historiadora, né,
abre uma nova janelinha desse passado que não existe mais, do qual nós só temos esses vestígios, essas ruínas que são as nossas fontes. Tá? Então, ampliar o horizonte, né, a cada nova escrita da história não é algo ruim, não invalida a veracidade do conhecimento, só exatamente amplia aquela coisa da metáfora do elefante, né? A gente vê um pouquinho melhor esse elefante, porque é um elefante que não existe mais, né? A gente só fica tateando pequenos pedacinhos, pequenas ruínas, né? Vestígios que sobraram desse elefante, e cada novo vestígio a gente amplia um pouco mais o horizonte de perspectiva sobre esse passado. Constrói um lugar mais amplo para esse morto no presente, né? Como diria o nosso amigo Michel de Certeau. Eles vão apontar que o Marco Antônio Villa constrói argumentos retóricos, né? Aquela ideia do terrorismo de esquerda e terrorismo de direita. Isso é retórico, porque o Estado em si não tem alguém fora da lei, pode ser terrorista, mas o Estado, se é a lei, se é de direito, ou seja, com jurisprudência legal reconhecida, né? Ele não pode apelar para o terrorismo. Quer dizer, então é um argumento apenas retórico, sabe? Tipo, a esquerda radicalizou, a direita radicalizou também. Só que eles não são a direita, eles são o Estado, eles tinham dado um golpe. Então, e aí eles vão se perguntar, né? Olha, o Marco Antônio Villa é um historiador, né? E ele está fazendo todo esse recurso retórico, né? E construindo essa memória e usando politicamente, né? Eles vão se perguntar, é o fim da história? A gente vai ver isso no Hartog. O Hartog tem um texto sobre o historiador e o testemunho que vocês vão provavelmente apresentar em seminário, um capítulo do Evidência da História, que ele diz que é o pesadelo do historiador, né? O testemunho ocupando o lugar da história. Não precisa ocupar o testemunho, a memória e o historiador e o seu conhecimento. São discursos sobre o passado, cada um com a sua especificidade. Não precisa, ninguém quer o monopólio, ou ninguém deveria querer, né? E sim, diferentes perspectivas com diferentes funções na sociedade. Como eu disse, lembrando o Todorov, a memória constrói a identidade grupal, a memória coletiva. A memória individual, o testemunho, constrói sentido para a vida e é a garantia de que algo aconteceu, é a nossa fonte, junto com os outros documentos, que também são ruínas do passado. A memória, vocês vão dizer, o meu avô que viveu a ditadura disse que nem teve ditadura, que era bem bom. Isso não é uma verdade, isso é um testemunho. Ou seja, é uma construção da narrativa que dá sentido para a vida dele, a partir também de ruínas que são as lembranças dele, que não são o passado. Bem, nós sabemos, né, gente? A gente quer lembrar de uma coisa do ano passado, você conta de um jeito, a tua amiga que estava junto conta diferente, e olha que vocês estavam juntos. Também é um conhecimento fragmentário. As lembranças são fragmentos que a gente organiza no presente, na nossa narrativa. Esse é o testemunho. É uma garantia que algo aconteceu? Sim, mas não é uma verdade acima da história. Pelo contrário, é um conhecimento que não precisa ser verdadeiro em si. Ele precisa dar sentido. É a história que tem a obrigação de ser verdadeira, de ser crítica, né? De checar tudo, de ser rigorosa, né? Confessar as suas limitações. Bom, então, memória coletiva, testemunho, memória individual e historiografia, cada um tem uma função diferente, né? Na cultura histórica de um presente. E a gente vai discutir isso no futuro. É engraçado que eles vão falar da síndrome de Heróstrato, né, que tinha sido condenado a ser esquecido e a gente não esquece. Esse, né, vocês sabem bem, é o papel do historiador, né? O que a sociedade tenta esquecer, a gente lembra, né? Acho que é do Peter Burke essa frase, né? Se você deixar só com a memória coletiva, vão fazer aquela história bonitinha, homogênea, né, inventada, que é a narrativa sobre o passado da memória coletiva, né? Que está lá para criar sentido, para criar identidade de grupo. Historiador não, historiador descabela a memória, a gente vai ver isso. Normalmente quando a gente chega nessa fase, a gente já viu o texto do Benjamin sobre o conceito de história, que a gente vai ver logo em seguida. E o Benjamin vai dizer, o trabalho do historiador é escovar a história contra pelo. Quem tem bichinho em casa sabe, se você escova o gatinho no sentido do pelo, fica lisinho, brilhoso, né? Sem conflitos, né? Sem divergências.
Se você escova contra pelo, o cabelinho do gatinho, o pelinho do gatinho fica todo arrepiado, todo cheio de divergências, de contradições, de falhas, né? Não fica bonitinho. E é isso, a gente vai escovar a história. A função do historiador é escovar a contrapelo mesmo. Lembrar o que o discurso da memória quer esquecer. Mostrar as relações de poder, mostrar os conflitos, as contradições, né? Construir lugar, mostrar os projetos perdidos, os derrotados, né? Tudo isso o historiador constrói um lugar no presente para essas pessoas, para essas contradições da nossa sociedade. Esse é o discurso da história. Um discurso crítico, enquanto que o discurso da memória e do testemunho constrói sentido, ou individual ou coletivo, constrói pertencimento. E é isso, né? Um discurso sobre o passado não invalida o outro, né? Uma coisa importante que o texto vai apontar é que quando a memória substitui a história, o que você tem? É esse discurso que não faz uma averiguação de responsabilidade. A história, como discurso crítico, responsabiliza. Talvez seja por isso que não se queira espaço para a história na nossa sociedade contemporânea, né? Porque a memória pode dizer que o passado foi tão bom, tão bonito, tudo era tão melhor, porque ele está aqui para construir sentido e não para falar uma verdade. Enquanto que a história está aqui para construir verdades, críticas, construir lugar para os mortos no presente e, consequentemente, apurar as responsabilidades, né? Não julgar no sentido de condenar, punir no sentido do discurso jurídico, mas responsabilizar, né? E aí, ainda, puxa, tanta coisa boa que ainda tem nesse texto que eu tenho que falar, vai ficar grande de novo, meu Deus. Aí eles vão, na página 828, eles vão retomar o Riquer, que eu já vinha falando, né? Toda vez que se manipula a memória, né, toda vez que se faz uma falsificação da memória, quando se mente, faz uma notícia falsa sobre o passado, o que normalmente está se querendo? Primeiro, impedir uma lembrança, impedir uma memória. Segundo, manipular essa memória, inverter sentidos. E terceiro, impor uma memória. Então, sempre pensar nisso. Sempre que você está analisando uma notícia falsa, pense qual lembrança que está sendo impedida aqui. Como que está sendo manipulado esse conhecimento sobre o passado, esse discurso sobre o passado, esse discurso memorialista sobre o passado. E qual memória, qual fala está sendo imposta no espaço em que as outras memórias estão sendo impedidas, né? O pessoal aí que pesquisa, que está no IC, né, pode lembrar muito bem disso, né? Quem fala e quem é silenciado nesse discurso memorialístico? Essa é uma pergunta historiadora. Bom, eles vão apontar coisas que a gente já falou no início, quer dizer, que o cara que mente, que é sobrevivente do Holocausto, ele está querendo aprovação, porque ser um sobrevivente do Holocausto, ser alguém que sobreviveu à Shoah, né, consegue uma aprovação sem reservas. O Hartog, a gente vai ver nos próximos textos, ele vai dizer que a partir do final do século XX, início do século XXI, a gente tem uma competição vitimária. Sempre que você quer judicializar uma questão de algum direito seu, você vai se colocar, né, disputando que você é vítima, né? E qual é a régua disso? É o Holocausto, né? O Holocausto se coloca gerado, né, a Shoah gerado pelos nazistas, o massacre das populações europeias judias, ciganos, portadores de necessidades especiais, portadores de outras afetividades, todos eles loucos, né, pessoas internadas em sanatórios. Todas essas vidas que foram exterminadas pelo nazismo acabou virando a régua para a gente medir os crimes contra a humanidade, né? E até a criação do conceito de crimes contra a humanidade. Então, quando você mostra que você é vítima de um genocídio, no modelo, usando a régua do Holocausto, você consegue, então, ter uma aprovação na sociedade. Então, isso gera efeitos de poder para o seu discurso. Por isso, mentir que você é uma vítima do Holocausto. Por isso, mentir que você é sobrevivente, né? É um efeito
que eu disse é quais os dispositivos de verdade que estão sendo ativados para construir aquela mentira. Então, o que aquele narrador quer? Autoridade, autoridade de testemunha, porque é uma cultura histórica onde a testemunha tem um lugar de autoridade. Isso a gente vai discutir muito ainda, não se preocupem. Assistam de novo o vídeo, leiam de novo o texto se vocês não tinham percebido isso, tá bom? E a gente vive essa questão, esse medo do esquecimento, como eu já falei. E os autores vão perguntar se isso é um novo topos para a história. Aqui eles estão muito no Hartog, né? O Hartog vai dizer, ó, topos é lugar, tá? Um lugar para a história. A história teve o lugar de ser mestre da vida, a história teve o lugar de ser o sentido da civilização para o futuro, né? A Geschichte, o paradigma moderno de história. E agora, nós estamos num novo lugar da história? Seria o tal do regime presentista? Né? Essa paranoia de tentar lembrar tudo, essa paranoia de tentar criar âncoras para a vertigem da mudança constante, dessa revolução constante industrial que a gente vive, dessa obsolescência, né? Presentista, né? Tudo ficou velho em 2 segundos. O dever de memória, né? De construir essas âncoras e não deixar esquecer, a obrigação de transmitir esse passado. Essas são perguntas que nós vamos discutir nos próximos textos, né? A notícia falsa, o falsário, é uma fonte para a história, é uma fonte para a gente pensar a nossa contemporaneidade, a nossa cultura histórica, principalmente um conceito que nós vamos introduzir com o Hartog, o nosso regime de historicidade. E sempre retomando, o discurso do historiador, a escrita da história, ela é sempre a partir do presente, ela é sempre um discurso construído para o espaço público e ela é sempre política, porque viver em sociedade é político, né? Já falamos isso desde a primeira aula, né? Se você não quer viver em sociedade, você tem que socar no mato e não, né? Ficar com um tacape e se aparecer um diferente, você bate na pessoa. Não, viver em sociedade organizada, viver nas civilizações que existiram, existem e existirão no mundo, é fazer política, ou seja, polis, né? As regras do convívio na polis, as regras do convívio com o diferente sem violência, né? Essa é a base da polis, da política, né? Conviver com o outro e conseguir viver junto, conviver. Então nós vamos discutir muito isso nas nossas próximas aulas. Estamos aí iniciando o nosso último módulo. Vou precisar muito de vocês, porque muitos dos textos vão ser vistos como seminário. Até dia 23, no nosso encontro no Google Meet, que eu quero esse texto e essas aulas assistidas para a gente poder debater. Viram como são só assuntos contemporâneos? Eu falei que ia ser bom. Até mais!